Olha, hoje nós temos o doutor Armando Rovai, que é especialista em Direito do Consumidor e professor do Mackenzie. Ele que é o nosso entrevistado de hoje, já está ao vivo conosco também. Bom dia, doutor. Bom dia, como vai? Um prazer estar aqui com vocês, seus ouvintes, seus telespectadores. Queremos agradecer a participação do senhor, ter aceito participar conosco para tirar algumas dúvidas, porque a Vanessa da Inege já está ali com uma lista, viu? A Vanessa é terrível. Ela está ali com uma série de perguntas, dúvidas, para que nós possamos ajudar as pessoas que tiveram que se reinventar nesse momento que nós estamos passando, as pessoas que não gostavam de fazer compras online, mas que hoje estão fazendo. Enfim, a Vanessa vai explanar daqui a pouco todos esses assuntos. Certo, Vanessa? Isso mesmo. Vamos começar a entrevista então. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar com a entrevista. Bom, como você mesmo disse, Adriano, a pandemia mudou, né, aí todo o estilo de vida, os hábitos das pessoas em casa, né? E uma das mudanças, né, além do isolamento, né, da necessidade de ficar em casa, o relacionamento entre as pessoas, a gente também mudou essa questão das compras, né? Pessoas que não tinham esse hábito de fazer compras por internet estão vendo essa alternativa para cumprir as determinações aí das autoridades da saúde. E com isso nós vamos entrevistar aí o professor, né, que é doutor em Direito, professor do Mackenzie, da PUC, né, que tem toda aí as informações para a gente, é especialista em Direito do Consumidor e vai poder tirar uma série de dúvidas de todo mundo que está nos assistindo, da gente mesmo aqui do Giro, né, que tem uma série de perguntas para fazer para o professor. Eu começo primeiro dando bom dia ao professor, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui na transmissão do Giro Play Manhã, e já começo fazendo uma pergunta. Professor, qual é a principal dica que o senhor dá nesse momento para quem está se adaptando a esse novo hábito de fazer compra pela internet? Qual o principal cuidado que ela tem que ter ao fazer uma compra, ao ver um site? Qual o maior risco que temos e a maior dica que o senhor dá nesse momento para quem está se adaptando a esse novo costume? Bem, Vanessa, muito bom dia. Prazer estar aqui com você, SA, Giro Play. E essa tua questão aqui colocada é muito importante, porque, de fato, a grande maioria das pessoas, ainda que tenha ocorrido nos últimos anos um crescimento exponencial do comércio online, não tem o hábito de adquirir produtos pela internet. E, em razão da pandemia, não tem outro jeito. Na minha casa, por exemplo, eu próprio tenho adquirido produtos pela internet, e um receio que existe é daquele: será que o produto vai ser entregue? Será que o produto tem uma qualidade equiparável ao produto que eu obtenho no próprio estabelecimento comercial, na compra presencial? Será que o produto vai, portanto, ser entregue dentro do prazo estabelecido? Bem, todas essas questões vão depender da idoneidade, da seriedade, da honestidade do fornecedor e da empresa que está fazendo essa intermediação via online. Bem, quando não é a mesma, que geralmente não é. Geralmente o próprio fornecedor se vale de alguma plataforma para que ocorra essas entregas, para que ocorra essa interlocução, para fazer esse meio de campo entre o consumidor e o fornecedor. O primeiro que eu posso esclarecer para vocês é o seguinte: quando você vai adquirir um produto pela internet e vê lá determinado estabelecimento que dispõe os seus produtos pela internet naquela determinada plataforma, entre no Google e veja se aquele determinado estabelecimento e aquela determinada plataforma existem. Em seguida, verifiquem aqueles mecanismos atinentes à própria defesa do consumidor, o IDEC, o consumidor.gov, o Reclame Aqui, não importa quais desses índices de defesa do consumidor que indicam se existem reclamações anteriores daquelas empresas e desses intermediários. É uma forma de se precaver. Então a grande dica é dar um Google para verificar se as empresas existem de verdade,
se existem reclamações, coloca, verifica, faz uma pesquisa, às vezes se tem algum parente advogado, alguém da área jurídica, pede para fazer uma pesquisa online no Tribunal de Justiça para ver se tem reclamações já efetuadas, porque as ações judiciais, né, no pequenas causas também continuam, você pode ir ajuizando ações. Então, você já verifica e se antecipa nesse movimento, porque o melhor fiscal para combater essas ilicitudes é o próprio cidadão. É o próprio cidadão. E você tem essas ferramentas. Então você tem o IDEC, você tem o Reclame Aqui, você tem várias outras, vários mecanismos que demonstram os índices de aceitação e de reclamação por inapropriedades desses sites que são indevidos. Então vale a pena uma pesquisa prévia. Esse é o primeiro ponto, é a primeira lógica que eu acho que se antevém. Doutor, pois não. O senhor, desculpa interromper o raciocínio do senhor, mas senão eu acabo deixando para depois, aí fica fora de sentido a pergunta. Quando a gente fala, o senhor fala de fazer uma pesquisa, averiguar, ver se, né, as reclamações e tudo mais, qual é a porcentagem, ou se é que tem, né, se o senhor tem esses dados, de pessoas que realmente fazem essa pesquisa? Existe alguns dados desse tipo ou não? Pô, a pessoa entra, ela vê um produto, gostei, já sai colocando o número do cartão, já sai colocando endereço. Olha, eu te confesso que eu não tenho esse percentual, mas existe de tudo, né, Adriano? É muito da impulsividade. Se até o nosso presidente da República é impulsivo, imagina o cidadão que não é impulsivo. Então, às vezes, gosta de um produto e acaba adquirindo um produto sem tomar os devidos cuidados. Impulsividade. Então, não é o correto. E aí, se me permite a analogia... Tranquilo. Mas se na gestão pública você tem que ser cauteloso, zeloso, ser percussiente antes de tomar uma decisão, né? Para adquirir um produto pela internet, convém que seja também. Não faça por impulsividade. Não vale a pena, faz uma pesquisa, verifica. Veja, é uma tendência mundial, o comércio online, ele realmente se estabelece e agora ele se finca com uma intensidade muito mais aguda em razão da pandemia, e isso não vai retroagir, acho que daqui ele vai só avançar. Mas alguns fatores. Primeiro, você não pode desconsiderar todas as possibilidades de fraude. Eu prefiro imaginar que você se acautelando das possibilidades de fraude, a tua incidência em cair num golpe é muito menor. Ah, você então se isenta de golpes a partir desse momento? Não, você pode ainda assim cair num golpe, mas você já eliminou de maneira bastante prudente. Agora, se você procura um site sério, um site de responsabilidade... Eu próprio comprei um computador agora, meu filho precisou usar um computador novo, porque o computador dele quebrou, simplesmente quebrou o computador. Aí eu tive que comprar um computador via internet. Aí tinha lá vários sites que forneciam a venda do computador. O computador é um objeto caro. Eu procurei um site de renome, uma empresa já estabelecida. Veja, não dá para você também se aventurar em situações mirabolantes em favor de preços muito convenientes, onde você não tem certeza da entrega do produto, ou da qualidade do produto. Então, veja, uma certeza absoluta que você pode ter é que quando a oferta é demasiada, algum problema tem. Então vale algumas cautelas, vale alguns cuidados que você tem que apurar. Em momentos de normalidade, essa oferta mirabolante pode ser verificada em loco, pode ser tratada olho no olho, que para mim ainda é um componente essencial. Quando eu olho no olho, eu vejo a alma do indivíduo, eu vejo aquilo que realmente importa nas pessoas, que é falar com sinceridade. Às vezes a gente erra mesmo assim. Exato. Mas, veja, e pelo menos é um elemento a mais. Agora, quando a gente está fazendo via internet, tome todas essas cautelas. Então, quais sejam? De novo, faça uma pesquisa,
vejam se não tem reclamações pretéritas, faça uma pesquisa no fórum para ver se não tem. Isso é tudo online, viu, pessoal? Não é que tem que ir no fórum, não é isso. Faça uma pesquisa para ver se tem ações ajuizadas, reclamações no juizado de pequenas causas. Professor, o senhor está falando dessa questão da gente verificar, né? Fazendo tudo isso, vendo, ou, por exemplo, se a pessoa, infelizmente, não fez todo esse procedimento e caiu numa fraude, né? Quais os caminhos que ela deve seguir para tentar ter o dinheiro de volta, né? E se esses sites, muitas vezes sites que fazem essa ligação, né, entre o consumidor e o vendedor, se eles podem ser penalizados nesses casos de fraude, se existe alguma legislação, alguma lei que faça, né, essa penalização desses sites que fazem, né, muitas vezes essa ligação entre consumidor e vendedor, porque os sites maiores, as lojas mais conceituadas, a gente já sabe que acaba sendo mais fácil do consumidor ir atrás dos seus direitos, né? O que acontece? Muitas vezes, você nesses sites de maior repercussão, que as pessoas conhecem mais, existe um índice de qualidade daquele vendedor, daqueles produtos. Então você pode conferir a qualidade desses produtos e das vendas a partir desses índices que estão ali demonstrados. É uma boa forma de se acautelar. Agora, via de regra, o mero intermediário não tem responsabilidade. Então o site, em via de regra, se ele não é conivente com a venda fraudulenta, ele não é responsabilizado, salvo em determinadas situações em que o próprio site foi construído para fraudar juntamente com aquele fornecedor. Aí tudo é colocado no mesmo roldão e são imputadas responsabilidades, mas a rigor, não. Agora, o caminho vai ser, se você não consegue pela via extrajudicial a devolução do que foi pago, suspender os pagamentos posteriores, se possível, ou entrar com uma ação judicial. Não tem como. Não tem Sim. como. Qual é a grande dica que a gente pode dar? Consulte de uma maneira exaustiva a idoneidade daquele site e daquele fornecedor. É esse o caminho. Procure saber se existe mesmo, se o produto vai ser entregue, qual a qualidade do produto, porque existem muitas fraudes, né? Existem Sim. muitas fraudes. Sim. Pode fazer, Vanessa, perdão, pode fazer. Desculpa, doutor, ainda nessa questão dos sites, a minha pergunta para o senhor seria em relação ao crescimento que tem também daqueles sites de fora, né? Pessoas que acabam comprando sites de fora do Brasil. Existe aí um crescimento de alguns sites que fazem essa venda, que até demoram um prazo bem... Eu já fiz algumas compras e demora bastante para chegar o produto. Eles respondem, por exemplo, se a gente tiver um problema, é a legislação brasileira que vale ou é a de fora, já que esses produtos são de fora, o site é de fora, ou é a legislação daqui que vale para o consumidor? São três problemas para serem analisados. Primeiro, vou imaginar, você comprou um produto de X natureza num site estrangeiro. O produto ou não veio, ou veio danificado, ou veio diferente do que você queria. Você vai reclamar, a empresa não tem sede no Brasil. Então você tem que entrar com uma ação a partir do ajuizamento aqui para buscar os seus direitos no país de origem. Imagina o trabalho que isso vai dar. Às vezes é muito mais custoso do que o próprio produto. Você vai deixar quieto. Exato. É uma questão lógica, racional, objetiva. A segunda questão, poxa, a empresa ela é do exterior e, portanto, tem um contrato que você aceitou, onde automaticamente o juízo competente é do país de origem. Então é lá na Ásia. Você vai entrar com ação na Ásia?
vai constituir um advogado na Ásia. Veja, é uma situação completamente esdrúxula. Diz um produto de $1.000 que seja, não vale a pena. Você não vai comprar uma motocicleta, você não vai comprar um carro dessa maneira, até porque não pode, as leis impedem. Então, quer dizer, essas são duas facetas. A terceira faceta é que determinados produtos precisam ter a origem específica passada pelas nossas autoridades. Então, esses sites vendem produtos, às vezes, que não entraram legalmente no país. Precisa verificar essa circunstância. O que eu aconselho? Comprem os produtos nos sites legalizados, nos estabelecimentos do Brasil. Estabelecimentos, e vejam, nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento onde a crise é violentíssima, e eu acho que a gente também teria que privilegiar os pequenos estabelecimentos que estão se dedicando a essa venda online. Não é porque não é um Ponto Frio, não é uma Casas Bahia, não é um grande Magazine Luiza. Veja, às vezes pequenos estabelecimentos são tão idôneos quanto. Só você tem que fazer essas cautelas. Até porque, se nós não privilegiarmos os nossos estabelecimentos de bairro, eles todos é que vão sofrer muito mais. Eu, por exemplo, não vejo a hora de poder voltar a comprar na rua. Eu gosto de comprar nos meus conhecidos. Eu estava falando para o Adriano, eu moro no mesmo bairro há 50 anos. Eu gosto de trocar a pilha do meu relógio no mesmo relojoeiro aqui da esquina. Eu gosto de ir no mesmo sapateiro. Eu gosto de comprar na mesma papelaria de bairro. Movimentar o comércio local do bairro, né? Cartucho da impressora, eu quero comprar no mesmo pequeno estabelecimento. Isso é o que fomenta a nossa atividade produtiva. Exatamente. Então, agora eu só vou comprar então nos grandes magazines. Aí você vai ferrar de vez, aí você vai estrupiar de vez a atividade produtiva do Brasil, o desemprego vai aumentar. O que a gente tem que evitar é a fraude. E como que a gente toma essas cautelas? Através desses métodos que eu estou adiantando para vocês. É 100% de que a gente vai resolver o problema da fraude? Não, não é. Mas minimiza. E aqui entre nós, quando o comércio de rua voltar, quando a atividade de varejo voltar, eu sou do tipo que gosta de ver o produto, pegar na mão, analisar. Eu gosto da compra, até porque eu gosto de sair, eu gosto de ver gente. Isso. Eu não gosto de ficar. Para mim, já deu essa história da gente ficar se falando virtualmente. Eu gosto de pegar as pessoas, abraçar. A vida é feita disso. Legal. Mas não pode, agora não pode. Agora isolamento social. Avisa o pessoal lá de Brasília, isolamento social, viu? É necessário. Professor, você falou dessa questão né, da gente precisar ajudar os comércios locais, né? Uma coisa que também questionam muito é a questão do valor do frete. O senhor falou da fraude, mas também tem gente que às vezes a gente sabe que tem algumas pessoas que acabam querendo explorar nessa questão do frete, né? Existe um limite de cobrança? A gente vê que tem empresas que acabam, dependendo do horário, faz aquela promoção, não cobra o frete para entregar, a compra online, se você comprar até certo valor, a compra online está isenta de frete. Outros, dependendo do lugar, o frete acaba sendo mais caro ou repassa um valor um pouco maior. Existe um limite para as empresas, para o consumidor ficar atento também a essa questão? Ou não? Isso não existe um controle? Veja, que o consumidor tem que ficar atento a isso, 100% de razão na sua afirmação. Agora, limite não tem, isso faz parte, ainda mais quando, já que eu critiquei aqui o governo federal em Brasília, vamos fazer também uma crítica ao governo municipal de São Paulo. Essa ideia do rodízio. Veja, eu sou completamente a favor do isolamento social, eu sou a favor do distanciamento social, eu sou a favor até eventualmente num estado um estado mais agudo da doença, de um lockdown, sem problema nenhum. Mas o rodízio nesse momento é ruim, por quê? Porque te dificulta o trânsito na cidade, obriga que as pessoas peguem transporte coletivo, e se dificulta o trânsito para essas entregas online de produtos adquiridos pela internet, vai demorar mais para chegar se o trânsito estiver pior. É óbvio.
Ah, mas o rodízio não vai impedir o trânsito? Vai, mas os carros de entrega também não vão poder passar. Pequeno estabelecimento que tem um carro só vai entregar um dia sim, um dia não, então vai demorar mais. Então o produto demora para chegar. É complicado. Eu não sei, respeito, mas não sei. Só apenas aqui a pontuação de algo que deve ser analisado dos nossos ouvintes. O que interessa aqui é o seguinte: o consumidor, ele tem que tomar as cautelas. Ele está comprando pela internet, ele tem que ler tudo e tem que se informar quanto a todos os custos. Não adianta, mas eles me cobraram. Tá lá, o que não pode é o fornecedor deixar de colocar o valor do frete. Veja, a mágica da relação entre consumidor e fornecedor se chama informação, se chama transparência. Quer dizer, desde que haja toda a informação transparentemente passada ao consumidor, não há o que se falar. E aí o consumidor não pode ser atabalhoado, compra na pressa. Não, leia tudo, leia com calma. Se tem dificuldade, chama alguém. Às vezes a pessoa mais madura, chama o filho é atento, a filha é atenta. Me ajuda aqui, olha, você que tem o frete aqui, vai custar quanto? Olha aqui, ajuda o papai, ajuda a mamãe, vamos ver como é que custa isso. É importante. Eu faço isso, eu me surpreendo com a perspicácia do meu filho de 9 anos em relação a mim que tem 50 anos, façam os consumidores também. E aí, se o fornecedor deixou de dar a informação correta, não compra e reclama. Fala, olha, o fornecedor está agindo assim. Tem lá o hall de reclamações. Deixa para as pessoas, vira uma questão em cadeia, que vai proliferando, Veja, isso é cidadania. A defesa do consumidor nada mais é do que cidadania. É melhor do que ficar entrando com ação. Chega de entrar com ação também. Vamos tentar resolver pelas vias tangenciais. Vamos tentar ter um pouco mais de harmonia nessas relações, inclusive negociais. Legal. Sim. E o professor, e o PROCON nessa medida? O senhor falou de fazer as reclamações. O PROCON também é um bom canal para se reclamar? A gente vê aí que o PROCON diz que houve um aumento, né, das queixas, né, nas compras relacionadas pela internet. O consumidor deve formalizar essa queixa no PROCON? Sim, o PROCON é uma boa via para levar essas queixas. O PROCON tem tradição, o PROCON de São Paulo é um dos caminhos mais tradicionais, bem vistos. Hoje ele tem uma gestão de qualidade muito interessante. O atual diretor executivo, o Dr. Fernando Capeza, é uma pessoa que conhece direito, é muito ágil, muito lépido. Eu entendo que o PROCON está em boas mãos e tem trabalhado de maneira muito adequada. Então eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade de que você não conseguiu pelas vias de contato, as vias pessoais de tentativa de uma negociação, no caso de não cumprimento aí da negociação, aí você busca o PROCON. O PROCON tem tido bons resultados. Aí, se não der no PROCON, você tem ainda as vias judiciais, se for o caso. Ok. Não sei se o Adriano tem mais alguma pergunta aí do estúdio. Tenho, Van. Na verdade, a minha pergunta não tem a ver com a questão da compra online, como a gente está falando de direito do consumidor. Doutor, eu vou dar o exemplo aqui da Enel, mas a gente pode estender isso para outras empresas aí também, né? Então, por exemplo, diversas pessoas estão aí com as suas contas de energia, como que se diz, suspensas, né? Não precisam pagar, o governo anunciou isso e tudo mais. Quando passar a pandemia, como fica essa questão? Pode ser feito um acordo, a empresa tem que oferecer um acordo, o valor é pago integral, se a pessoa não paga, qual é o tempo, né, que essa pessoa de repente tem que ter para poder pagar esse débito? Isso eu estendo aqui para, sei lá, financiamento de carro, financiamento de casa ou outros financiamentos também. Como que o consumidor tem que lidar com essa questão junto com a empresa para quem ele deve? Olha, Adriano, a pergunta é oportuna. Eu acho que tudo vai depender de uma questão chamada negociação e de um outro fator fundamental.
De um lado, você não pode ter nas empresas de energia, nas empresas de financiamento, nas empresas que exercem uma atividade produtiva, o componente ganância. E você não pode ter na figura do consumidor, da figura do cidadão que se beneficiou de alguma situação, ou do indivíduo que tomou um empréstimo, que tomou uma empresa que tomou um empréstimo, a possibilidade de se lucupletar. Então, são essas 3 situações que a gente tem que levar em conta. Eu não posso ter o lucupletamento, eu não posso ter a ganância, e a gente tem que ter a capacidade de um momento de exceção, como que a gente está vivendo, que é da pandemia, de haver negociações. Tudo vai ficar muito aberto para as pessoas negociarem. Não existe uma regra, vai ser desse jeito ou daquele jeito. Por enquanto não tem estabelecido nada disso. Se entrar no judiciário, você tem princípios próprios para poder arguir. Desde algo chamado rebus sic stantibus, que é a teoria da imprevisão, que significa, diante de um momento de exceção, mudar aquilo que foi contratado anteriormente, é possível isso, quanto efetivamente você ter a necessidade, dependendo de uma situação, a manutenção de um contrato que foi estabelecido, se não houve uma mudança drástica naquele tipo de atividade produtiva. Mas o principal elemento é que, de um lado, nas empresas, seja ela de energia, seja ela instituição financeira, seja ela o que for, a atividade produtiva, não pode ter ganância. Do outro lado, o consumidor, de maneira nenhuma ele pode levar vantagem, ele não pode se lucupletar. Porque teve a pandemia, um estado de exceção, então eu vou levar uma vantagenzinha, como a lei de Gerson, tirar uma casquinha de tudo, eu vou tirar. Não é essa a ideia. A ideia é buscar o equilíbrio, uma harmonia. E aí, o que vai ocorrer é que as partes vão ter que se sentar, muitas vezes, à mesa, para dialogar. Não existe. Eu acho que seria natural haver um protelamento dos débitos, haver uma capacidade de alongamento de dívidas, tudo para beneficiar, porque nós vamos entrar num momento de carestia, um momento de crise muito avantajada daqui para diante, e vai demorar para recuperar. Agora, acima de tudo, a gente tem que ter muita boa vontade, a gente vai ter que ter fôlego, vamos ter fôlego, vamos ter que suar a camisa, vamos chorar, a gente vai chorar sim, mas principalmente a gente tem que ter vida para continuar depois da pandemia. Por isso a necessidade, meus caros e senhores que estão nos assistindo, do isolamento social. Não ouçam essas loucuras para acabar com o isolamento antes da hora. Tem que ter isolamento social para depois a gente recuperar tudo, porque economia a gente recupera, vida a gente não recupera. Tá certo. Ô, doutor, a gente tem aqui o Vando Neto deu bom dia pra gente. Tem uma pergunta aqui pra gente finalizar a entrevista. São 11h47 agora. A Noêmia faz a seguinte pergunta: alguns supermercados e lojas estão terceirizando a venda. Quem é o responsável? Grosso modo, é o próprio supermercado. E aí, se eles estão terceirizando, vai acabar ocorrendo uma solidariedade, mas na verdade essa terceirização deve ser apenas no comércio online. E acaba, dependendo da situação, como é feita essa terceirização, pode até haver uma responsabilização, uma solidariedade com uma atividade online. Depende do formato que for estabelecido, mas a priori, a rigor, é o próprio supermercado. Tá certo. Vanessa, mais alguma pergunta? Não, daqui da minha parte são essas. Tá bom, então. Quero agradecer mais uma vez aí ao professor pelo tempo que ele tirou aí na agenda dele para esclarecer nossas dúvidas. Doutor, alguma informação que deveria ser passada em relação a essa questão do direito do consumidor, como lidar com tudo isso? Algo que a gente, por um motivo ou outro, não tenha perguntado, que o senhor julga importante? Não, eu quero agradecer, para mim é uma satisfação poder falar com
os espectadores, os ouvintes, os grandes usuários aí do Giro SA como um todo, a você, Adriano, a você, Vanessa, e só dizer mais uma vez, esse isolamento social é algo que nos acomete, mas é necessário, é imprescindível para a gente sair da pandemia, e quanto antes a gente registrar essa ideia de fazermos o isolamento social, antes a gente vai sair dessa situação. Se a gente ficar boicotando o isolamento social, a gente mais tempo vai demorar. De novo, autoridades, principalmente em Brasília, isolamento social é necessário. Economia, a gente demora, vai sofrer, mas recupera. A vida é uma só, viu, pessoal de Brasília? Vida é uma só. Vamos tentar se unir. Pessoal de Brasília, vamos unir, vamos falar a mesma língua, o mesmo dialeto. É isso que eu peço, por favor. Só isso. Tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Igualmente.